Olá, tudo bem? Então, dando sequência aos estudos de Durkheim, nós vamos estudar a consciência coletiva, que é um tema do trabalho, e também a organização social do trabalho, conforme proposta por Durkheim. Bom, então o que seria essa consciência coletiva? A consciência coletiva, em Durkheim, ela está sobre a consciência individual. Então, ela existe independente da consciência individual e sobre ela paira a consciência coletiva, então. Os padrões sociais que são estabelecidos, eles são estabelecidos pela consciência coletiva. Então, por que um determinado sujeito age assim? Por que ele pensa assim? Porque sobre a consciência individual está a consciência coletiva. Bem, a consciência coletiva, ela funciona mais ou menos como um círculo, né? Ela está sobre, já foi dita, a consciência individual, e onde a consciência individual é menor que a consciência coletiva. Então, os grupos, dentro dos grupos sociais, os indivíduos eles acabam reproduzindo aquilo que paira como pensamento social do grupo. Então, os membros do grupo se assemelham e se sentem atraídos pelas similitudes uns dos outros, ou seja, pela repetição, né, da forma de organização, dos hábitos, dos comportamentos, da moral, etc. E a individualidade vai se tornando cada vez menor. Então, a consciência coletiva ela está sobre, né, a consciência individual, ao mesmo tempo que ela também é maior do que a consciência individual. Bem, a definição, né, o Durkheim vai definir o que é consciência coletiva a partir da sua obra Divisão do Trabalho Social, onde ele traz na página 342. A consciência coletiva é um conjunto de crenças, portanto é importante sublinhar essa ideia, né, de crenças e de sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, de forma a um sistema determinado como a própria vida. Ou seja, é importante aqui a gente tirar algumas ideias, né? Primeiro, é um conjunto de crenças, então todo grupo coletivo acredita nessa predisposição. Um grupo de sentimentos, essas crenças são formadas por sentimentos comuns. A média dos membros aqui, essa média daria para dizer que é a maioria, né, dos membros dessa mesma sociedade e que com isso atinge vida própria. Então cada grupo social vai ter a sua consciência coletiva e essa consciência coletiva vai estar permeando a vida dos indivíduos desse grupo social. Então seria uma espécie de um tipo psíquico de sociedade, né? Ele é imposto, mas ele determina. Por isso tipo psíquico. É a forma como aquele grupo social ele reage e age diante de estímulos sociais. É a forma moral vigente, também define o que é imoral, define o que é certo, define o que é reprovável, o que é criminoso ou não. Então a consciência coletiva ela é responsável pelo processo de formação dos indivíduos através da coerção, que inclusive era uma das características do fato social de Durkheim. Bom, na obra A Divisão do Trabalho Social, então, que foi a tese de doutorado de Durkheim, né, ele vê a divisão social do trabalho a partir de Platão. Lembrando que para Platão existem duas realidades, né? A realidade metafísica, a realidade do mundo das ideias e a realidade do mundo concreto. Então, o Durkheim vai dizer que a divisão do trabalho na sociedade tem duas características. Ele vai chamar de solidariedade. Solidariedade aqui não tem nada a ver com a questão de estar fazendo uma boa obra, agindo pelo bem. Não é nesse sentido. Solidariedade enquanto forma de organização. Então ele vai dizer que até o século XVII, que seria uma espécie de um divisor de águas, né? Antes do século XVII nós tivemos a solidariedade mecânica. E após nós tivemos então a solidariedade orgânica. Vamos lembrar, sempre, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Bom, sobre a mecânica. É típico de sociedades não desenvolvidas, então, como por exemplo a distribuição sexual do trabalho. Existe igual ao funcionamento de um relógio, com engrenagens, né? Se o relógio para, troca a engrenagem, ele continua a funcionar. Não há diversidade. Todos assumem os mesmos trabalhos. Todos podem e têm a capacidade de fazer tudo. Não existe, essa é a característica principal, gente. Não existe especialização do trabalho, tá? Todos, você pode imaginar, por exemplo, dentro de casa.
existe essa solidariedade mecânica, né? Se a mãe está lavando a louça, mas não tem problema, porque a filha pode lavar a louça, o pai pode lavar a louça, não é necessário uma especialização para a realização desse trabalho. Então, as funções são as mesmas para todos. Existe igual, não há diversidade, né? Então, a convivência social é possível porque os indivíduos não estão em condição diferenciada. Eles se diferem pouco, principalmente na questão da... Se a gente lembrar da consciência coletiva, é uma forma de consciência coletiva porque determina a todos as mesmas funções. Essa sociedade não se desagrega porque ela tem algumas crenças comuns, que seria então a consciência coletiva, que é a questão da religião, a língua, etc. Essa solidariedade se explica pela metáfora do relógio. Bem, e a orgânica? A partir do século XVII, então quando inicia o processo que nasce o capitalismo, inicia o processo industrial, existe a divisão plural do trabalho, ou seja, cada indivíduo na sociedade tem uma função. Então, por isso ela é orgânica, né? Se a gente fazer ela está baseada na metáfora do organismo, onde cada órgão tem uma função diferente, mas um precisa do outro. Assim também é dentro da sociedade. Cada indivíduo tem uma função diferente, mas um necessita do outro. Uns estão unidos aos outros, né, pela individualidade. Uns fazem coisas que os outros precisam. Por exemplo, o médico cuida da saúde, mas o padeiro, da saúde do padeiro. Mas o padeiro faz o pão que o médico precisa para se alimentar, né? O agricultor produz o trigo, que produz a farinha. A indústria produz a farinha. Então, logo, o padeiro precisa do agricultor, precisa da indústria. E assim, um vai precisando do outro. Onde as funções são diferentes e, em especial, no capitalismo, elas são especializadas. Então, os socialistas, eles vão criticar esse modelo, né? Porque eles dizem que essa organização ela vai levar a uma certa patologia, né? Uma certa anomia social, o excesso do individualismo. Quando existem demais a especialização, né, os indivíduos eles desfazem os laços de solidariedade entre si. E o Durkheim vai rebater a crítica dizendo que não, que é justamente porque cada um desenvolve funções diferentes é que existe a solidariedade, a organização dentro da sociedade. Bom, então, só para lembrar, a solidariedade mecânica e a orgânica, elas representam para Durkheim um processo evolutivo. Porque, veja, até o século XVII nós tínhamos a mecânica. Então não existia especialização no trabalho aí. Agora, com a diferenciação, né, vem junto com ela também a especialização. Então nós podemos compreender assim. Na solidariedade mecânica, a consciência, existe a consciência coletiva, né, onde cada um e todos desenvolvem as mesmas funções. Em relação à organização social, é uma sociedade fragmentada. Já na solidariedade orgânica, né, só voltando, por que fragmentada na mecânica? Porque um não necessita do outro. Todos fazem, né, eu estou partindo do argumento de Durkheim e não dos socialistas, todos têm as mesmas funções. Então, o médico, vamos dizer assim, não precisa do padeiro, porque o médico também sabe fazer o pão, né? Se fosse usar esse exemplo pequeno, mas que simboliza essa ideia da fragmentação. Bom, então não é necessário nenhum tipo de especialização, não é necessário que exista o político, não é necessário que exista o economista, não é necessário que exista... Todos são capazes de tudo. Já na solidariedade orgânica, como existe a divisão social do trabalho, né, comparada a um organismo, a sociedade se torna coesa porque os indivíduos precisam uns dos outros. É importante sempre lembrar da crítica dos socialistas, que o excesso de especialização gera o individualismo. Então trago essa charge aí, né, sobre a especialização do trabalho. Nós temos o gerente de recursos humanos, gerente de marketing, logística, segurança, gerente... Tudo é gerente, gerente de produção, mas enfim, quem é que põe a mão na massa? Tá o Zé lá dentro do buraco, né? Então, ela também se torna uma sociedade burocrática. Bom, algumas análises sobre as teorias de Durkheim, em especial dessa divisão do trabalho social e da consciência coletiva. A consciência coletiva é simplesmente um conjunto de crenças e sentimentos comuns ao termo mediano dos membros de uma sociedade. De acordo com a sociedade, implica no uso de mais ou menos força.
né, de coerção. A solidariedade mecânica engloba a maioria das consciências individuais, enquanto a solidariedade orgânica existe o processo de manipulação das consciências. Tanto que dentro das sociedades capitalistas, né, não podemos esquecer disso, algumas especializações elas merecem e têm mais status social do que outras. Onde existe a solidariedade mecânica, as decisões são mais individualistas, porque uns não precisam dos outros. Durkheim conclui que o indivíduo nasce da sociedade e na sociedade nasce o indivíduo. Ou seja, o indivíduo nasce como indivíduo, mas na sociedade ele sente a necessidade de outros indivíduos. A prioridade, né, do todo sobre as partes representa a consciência coletiva e também a solidariedade orgânica. A divisão do trabalho demonstra a estrutura social. Então, se a gente pensar num setor de fábrica, né, principalmente da esteira lá do Charlie Chaplin, apertando parafusos, a gente vai ver que cada um tem uma função. Para estudar a divisão do trabalho, é necessário estudar objetivamente, determinando os estágios da consciência. Os estados da consciência são a divisão do trabalho e os fenômenos jurídicos, porque é através das leis que se regulamentam, né, principalmente a convivência social. E aí vem uma pergunta, né? Como pode o homem reintegrar-se socialmente? Por que essa pergunta? Para a gente refletir. Porque através dela a gente imagina que o excesso de especialização ele acaba gerando o individualismo e a fragmentação do trabalho. Né? Então, dessa forma, o homem desintegra-se, homem-natureza, homem-homem. E nessa relação de desintegração, o desafio é reintegrar. Como reintegrar o homem socialmente? Bom, essas foram algumas reflexões sobre a consciência coletiva, né? E sobre também a divisão do trabalho social, certo? Abraço, investigue esses dois conceitos de Durkheim, estude e aprofunde. Abraço.